Você já percebeu como basta uma emoção mal direcionada para destruir um momento, uma relação ou uma oportunidade? Em 2025, somos ensinados a mostrar tudo ou esconder tudo. E nessa polarização entre reprimir e reagir, o que a gente perde é o domínio. Mas o maior samurai da história do Japão, Miyamoto Musashi, nos mostra que há um terceiro caminho. Um caminho de presença, clareza e poder interior. Em seu livro lendário, O Livro dos Cinco Anéis, ele revela que controlar a mente é mais importante do que dominar a espada. Porque a verdadeira batalha não acontece fora, mas dentro. Neste vídeo você vai descobrir o que é preciso para dominar suas emoções, agir com intenção e não ser mais refém do que sente, porque, como dizia Musashi, aquele que se deixa levar pela raiva já foi derrotado. A emoção é um vento que nos atravessa sem pedir licença. Ela chega sem ser convidada, sem aviso, sem lógica. Raiva, medo, tristeza, euforia, todas são respostas automáticas do corpo diante de estímulos externos. Por isso, a maioria das pessoas vive entre dois extremos. Ou se deixam arrastar por essas emoções como folhas ao vento, ou fazem de tudo para enterrá-las, negá-las, fingir que não existem. Reação ou repressão, luta ou fuga. Mas Musashi via esse dilema como uma ilusão. Ele compreendia que tanto reagir quanto suprimir são formas inconscientes de perder o controle. Para ele, a única resposta verdadeira era estar presente. Observar, integrar, transformar a emoção em ação consciente. Não se trata de lutar contra o que se sente, mas de se tornar tão estável por dentro que nenhuma tempestade abala a sua direção. Musashi não era apenas um guerreiro, era um mestre da mente. Aos 13 anos, matou seu primeiro oponente. Aos 29, já havia vencido mais de 60 duelos, sem nunca ser derrotado. Mas ele mesmo dizia que sua verdadeira vitória só veio mais tarde, quando aprendeu a vencer a si mesmo. Musashi não era movido por raiva, ele era movido por ritmo. Enquanto outros samurais treinavam o golpe, ele treinava o olhar. Observava cada gesto, cada sombra, cada silêncio do inimigo. Porque ele sabia, quem perde o controle da mente entrega o corpo de bandeja. Musashi cultivava o que chamava de Fudoshin, a mente imperturbável. Uma estabilidade tão profunda que nenhum insulto, provocação ou ameaça conseguia atingir. No duelo mais famoso de sua vida contra Sasaki Kojiro, ele não venceu com força. Venceu com presença, com calma, com domínio absoluto sobre si mesmo. Porque o verdadeiro golpe já tinha sido dado antes da espada tocar o ar. Musashi dizia que o verdadeiro guerreiro é aquele que age sem ser puxado por pensamentos, sem ser conduzido pelo ego, sem ser arrastado pela emoção. Ele chamava isso de Mushin no Shin, mente sem mente. Não significa não sentir. Significa não se perder no que se sente. É o estado em que a mente está livre, clara, desobstruída, como um espelho que reflete sem segurar nada. Quando você entra nesse estado, você não reage com fúria, nem reprime com culpa. Você simplesmente vê. E ao ver, você escolhe. Essa é a diferença entre o impulso e a intenção. Mushin é quando você observa a raiva chegando e diz: eu sei o que você é, mas não sou seu prisioneiro. É a arte de deixar as emoções fluírem como nuvens no céu, sem se agarrar, sem fugir, sem lutar. Apenas testemunhar. E assim responder com a força de quem não precisa se defender de si mesmo. A maioria de nós não vive no campo de batalha, mas vive em guerra. Uma guerra de notificações, comparações, julgamentos, pressões. A raiva vem no trânsito, a frustração no trabalho, a tristeza no silêncio do quarto. E a pergunta que fica é, se não aprendermos a dominar essas emoções, como vamos sobreviver a esse mundo sem nos perder? Musashi não precisava de Wi-Fi para saber que a mente é o maior campo de guerra que existe. E é por isso que seus ensinamentos são mais urgentes hoje do que nunca. Em um tempo onde todo mundo reage rápido, automático, violento, a sabedoria é parar, ver, escolher. Porque, como ele mesmo disse, você não pode agir com clareza se a sua mente não está estável. Em outras palavras, não se age quando se está em desequilíbrio. Não se vence quando se está em desespero. O sucesso, a paz, a presença, tudo isso começa dentro, antes da ação, no silêncio da escolha. Musashi passou os últimos anos da vida em uma caverna, em silêncio, escrevendo. Não porque fugia do mundo, mas porque havia vencido todas as batalhas que importavam, menos uma, a de dentro. E foi ali, entre o vazio das paredes e o peso do próprio espírito, que ele escreveu seu legado. Não como um manual de luta, mas como um caminho para a vida. Fudoshin, Mushin no Shin, mente imóvel, mente sem mente,
clareza em meio ao caos. Ele nos ensina que não se trata de controlar o que sentimos, mas de não sermos controlados por isso. Que emoção não é inimiga, mas uma visitante. E que quem aprende a acolher sem se confundir, observa sem se perder, sente sem se afogar. Esse sim é um guerreiro de verdade. E aí eu te pergunto, quando a próxima emoção chegar, você vai reagir, reprimir, ou vai simplesmente respirar, observar e responder? A escolha é sua e sempre foi.